diz a palavra do Senhor. Assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite. Enquanto me dizem continuamente: e o seu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se derrama a minha alma, de como eu passava com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Porque você está abatida, ó minha alma? Porque se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão, no Hermon e no Monte Mizar. Um abismo chama outro abismo. Ao ruído das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e de noite está comigo o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Pergunto a Deus, minha rocha: por que te esqueceste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Os meus ossos se esmigalham quando os meus adversários me insultam, perguntando sem parar: e o seu Deus, onde está? Por que você está abatida, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Amém. Meus irmãos, a simples leitura deste salmo já mostra para nós que quem o escreveu estava vivendo um momento de aflição e de angústia, de abatimento, que o levava a fazer muitas perguntas, muitos questionamentos que passavam pela sua mente. De acordo com o que nós temos aqui, o Salmo diz ao mestre de canto, o salmo didático dos filhos de Corá. Os filhos de Corá eram aqueles responsáveis pela música na igreja. Eram pessoas que tinham ao seu encargo conduzir o povo na adoração no templo construído pelo rei Salomão. E estes homens eram da tribo de Levi, eram homens que amavam a Deus. Entre eles nós temos, por exemplo, Asaf, que foi um grande músico do passado, talvez um dos maiores lá no Antigo Testamento. Grande músico mesmo, homem que conduzia o povo de Deus na adoração. E aqui nós não sabemos muito bem quem é o escritor deste salmo, apenas fala que é um dos filhos de Corá, da linhagem de Corá. E com toda certeza, ele estava longe de Jerusalém. Estava distante da Terra Santa, templo do Senhor. E onde ele estava cercado por pessoas que não conheciam o Senhor como ele conhecia. Eram pessoas que sabiam da história do povo de Israel. Sabiam até dos grandes feitos do Senhor. Mas, como Senaqueribe, quando foi tentar invadir Jerusalém, tentando amedrontar o rei Ezequias, dizia a Ezequias: não confie no teu Deus, ele não poderá fazer nada por ti. Teu Deus é nada. Eu já derrotei tantos outros deuses
e o seu Deus também será mais um que eu irei derrotar. E Ezequias, ele ora ao Senhor, o rei Ezequias, ele clama diante de Deus, a misericórdia do Senhor sobre o povo. Ezequias, que era um homem reto, temente a Deus, que andava pelo caminho do Senhor, um homem que amava ao Senhor profundamente. E ele ora, busca a Deus intensamente. E Deus ouve a sua oração, e Senaqueribe tem que bater em retirada com o seu exército, que Deus providenciou salvação ao seu povo. E era o que acontecia basicamente com esse filho de Corá. No meio de um povo ímpio, no meio da idolatria, daqueles deuses feitos por mãos humanas, onde as pessoas adoravam aqueles falsos deuses, lá está um filho de Deus, recebendo ali a zombaria daqueles que levaram, talvez, o povo do Senhor ao cativeiro. Por quê? Porque nós sabemos historicamente que o povo de Deus, muitas e muitas vezes, se rebelou contra o Senhor, deixou de seguir ao Senhor, por causa de um coração dividido. E, logicamente, que aqueles que amavam o Senhor, como este homem aqui, não deixaram de sofrer por causa de tudo aquilo. Como se Deus dissesse assim: não, os meus filhos não vão sofrer, só vão sofrer aqueles que não querem compromisso comigo. Muitas vezes você está na igreja e você busca o Senhor, você ama a Deus, você louva o Senhor de coração, você ora, você clama ao Senhor e você vê que muitos estão mornos, muitos não ligam, muitos não temem a Deus, muitos levam a vida religiosamente, sem amor, sem paixão por Deus. A hora de cantar não cantam, a hora de louvar não louvam, fazem tudo assim, de qualquer jeito. De qualquer jeito. E aí aquele que ama o Senhor, aquele que serve ao Senhor, que sabe que Deus é um Deus vivo, aquilo queima na sua alma. Aquilo deixa abatido. Ele fala: mas meu Deus, não é possível isso. Alguma coisa está errada. Alguma coisa precisa acontecer para despertar as pessoas. E era o que acontecia com esse filho de Corá. Eu imagino, talvez, o povo de Israel sendo levado, aqui no caso o povo de Judá, sendo levado lá para a Babilônia. Ou talvez o povo de Israel lá para a Síria, em cativeiro. E lá no meio de tudo aquilo, aqueles homens crentes, como Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, aqueles servos do Senhor que viviam lá no cativeiro, e olhavam para o descaso, para o desdém, para a zombaria dos ímpios, que perguntavam: o seu Deus, onde está agora o seu Deus? Seu Deus não é o Deus Todo-Poderoso? Seu Deus não é o Deus do impossível? Cadê o seu Deus? Ele te abandonou? Eles sabiam por que eles estavam lá. E aquilo trazia muita tristeza. Eles sabiam que tudo aquilo que estava acontecendo era porque o povo do Senhor havia se afastado. E lá naquela terra, ele disse que ele estava sedento. Ele começa a se lembrar do templo do Senhor, quando ele conduzia o povo de Deus na adoração, em procissão até a casa do Senhor, e os levitas iam à frente tocando os instrumentos musicais e cantando e louvando ao Senhor, e conduziam o povo na adoração. Ele se lembra daquilo lá, e ao mesmo tempo ele olha ao seu redor e não vê ninguém louvando a Deus. Aquele animal e contemplando aquele animal, e ele diz: a minha alma está desse jeito. Eu tenho sede de Deus. Como a minha alma precisa de Deus, como eu preciso de Deus, no meio dessa terra estranha, dessa terra árida,
exausta, sem água, essa sequidão espiritual, essa falta de temor de Deus, essa gente que zomba do meu Deus, essa gente que não está nem aí com Deus, que brinca até com o nome de Deus. Então ele expõe a sua necessidade diante do Senhor, e ele diz ao Senhor que a sua alma suspira pelo Senhor. Isso trazia, diz o texto bíblico, que isso trazia muitas lágrimas para ele. Ele fala, as lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite. Ou seja, eu só choro. Você sabe que é muito difícil o homem chorar. O homem é meio, tem aquela coisa, né? Homem que é homem não chora, né? Apesar que ultimamente os homens estão meio chorão também, né? Mas os homens do passado eram difíceis de chorar. Eles que lembra dos pais antigos, né? Lembra, difícil a gente ver um dia um pai chorar. E quando eles choravam porque alguma coisa muito dura estava acontecendo. E realmente mexia no mais profundo do ser de cada um. Não choravam por bobagem. Choravam por alguma coisa séria, alguma dor muito profunda, alguma tristeza muito grande, uma perda talvez, um sentimento, uma lembrança muito forte de alguém, de alguma coisa. E era exatamente isso que acontecia com esse homem. Onde ele estava vivendo, o mundo onde ele estava vivendo, era um mundo tão distante, tão alheio a Deus, que ele olhava para tudo aquilo, ele era levado a chorar. Dizer, não é possível. Pessoas viverem como estão vivendo, tão alheias a Deus, tão idólatras como são, tão cegas espiritualmente. E ao mesmo tempo ele chorava pelas lembranças. As lembranças, que vontade de voltar para a minha terra, que vontade de estar lá no templo, que vontade de estar lá com o povo de Deus. Ah, se tudo voltasse, se fosse tudo como foi lá naquela época, se a gente pudesse voltar àquele tempo. Você já passou por isso? Você já passou por isso alguma vez? De lembrar, lembranças boas da igreja em adoração, de estar com os irmãos, aquela alegria, aquele prazer de estar junto, louvando a Deus, estar ali brincando junto com os irmãos, aquela alegria que só quem já desfrutou sabe a falta que faz. Quem não viveu, não sabe o que é quando a gente diz. Mas quem viveu sabe. Quem viveu sabe. Eu não estou falando da alegria da carne. Não estou falando desse tipo de alegria. O que ele está falando aqui não é de qualquer alegria. A lembrança dele é de uma alegria espiritual. De algo espiritual. Do seu relacionamento com Deus. Ele não é um homem do mundo. Não é um homem mundano. Não é um ímpio. É um crente. Que sente falta de Deus. Sente falta da igreja. Que sente falta de estar com os irmãos, daquela alegria, daquele prazer, daquele contentamento, de estar onde Deus está sendo engrandecido, onde tudo gira em torno de Deus e para a glória de Deus. Ele está falando sobre isso. E muitas vezes nós nos sentimos assim. Muitas vezes nós nos sentimos. E Deus, de alguma maneira, nesse tempo, mesmo que ele pareça estar em silêncio, porque às vezes parece que Deus está em silêncio mesmo. Ele não responde, ele não fala. A gente clama, a gente fala, a gente faz perguntas e parece que Deus está em silêncio. Mas nos momentos como esse, Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Como um imã, Ele está nos atraindo para si. Exatamente porque
como crentes que nós somos, há uma sede na nossa alma, que ela não pode ser saciada pelas coisas do mundo. Ela não vai ser saciada pelas festas, ela não vai ser saciada pelas roupas de marca, ela não vai ser saciada pelos shows, ela não vai ser saciada pelas as programações das séries de televisão, da Netflix. Elas não vão ser saciadas por isso. É uma outra sede. É sede de Deus. E a pessoa que não tem a Cristo não é capaz de sentir. Isso só é possível na alma daquele que conhece o Senhor, daquele que conhece a Deus. E quando esta sede vem, é porque Deus está trabalhando, exatamente para que a gente se desiluda completamente com esse mundo, perca toda a ilusão com este mundo, porque este mundo é uma ilusão. É uma ilusão que tenta roubar de nós a paixão que nós temos pelo Senhor, o prazer que nós temos em Cristo, o prazer que nós temos em Deus, o prazer que nós temos pela palavra, o prazer que nós temos de estar com o povo de Deus. E o mundo tenta fazer de todas as maneiras o que for possível para atrair o crente, filho e a filha de Deus. Você sabe, o ímpio já é do mundo. Então ele vai fazer de tudo para atrair aqueles que não são de lá. Porque o ímpio, de acordo com a Bíblia Sagrada, está morto espiritualmente. Por isso ele não tem prazer na lei do Senhor. Ele não tem prazer na igreja, ele não tem prazer em louvar a Deus, porque ele está morto espiritualmente, não tem sentido, não tem significado para aquele que está morto espiritualmente louvar a Deus. Não tem significado. Ele fala, ele canta, mas é da boca para fora. Exatamente porque a sua alma não foi alcançada, ele não entendeu, não passou por esse novo nascimento que o faz louvar e engrandecer o nome do Senhor de todo o seu coração. Mas é diferente com aquele que conhece a Jesus Cristo. Aquele que conhece a Jesus Cristo jamais vai recusar a água que o Senhor Jesus Cristo lhe oferece. Se a alma está sedenta por Deus, Jesus Cristo é a água da vida que dessedenta a sede do Filho de Deus. Ele sabe que só vai encontrar em Jesus Cristo, porque a água que Cristo lhe der será uma fonte a jorrar para a vida eterna, vai suprir toda a sua necessidade, toda a sua sede. Não há outro lugar. Então é preciso que nós, como filhos de Deus, entendamos esta verdade. Há outros que até são despertados. São como aquela corça que vai até ali correndo talvez de um predador, seja homem, seja outro animal, e corre atrás dela e ela cansada encontra um riacho e para um pouco para descansar e tomar ali uma água, mas ela sabe que ela tem que continuar correndo e quem sabe ela foi ferida, se machucou. E há muitos que estão assim. Há muitos que foram feridos, que são machucados na vida. Foram machucados em relacionamentos familiares. Foram trágicos. Pais que muitas vezes abusaram de filhos pequenos, fisicamente. Quantas pessoas machucadas. Quantas pessoas que vivem casamentos tristes, porque foram abusados na infância de alguma maneira e levam essa marca na alma para o resto da sua vida.
mesmo que depois que se casam, pensam, o casamento vai resolver esse problema. E pelo contrário, leva toda aquela aflição para dentro da relação com o esposo ou com a esposa. Quantos que estão machucados com palavras malditas que foram expressadas pela boca de um pai ou de uma mãe que não pensava direito no que falava e carregam aquelas palavras para o resto da vida, e onde vão no trabalho, parece que tem uma voz falando aqui. E muitas vezes trabalham da maneira como trabalham, porque aquela cobrança está na cabeça, na alma, na mente, aflitas. Mas o que acaba acontecendo? Essas pessoas às vezes são despertadas. De alguma maneira até elas procuram ajuda, mas elas não correm para aquele que de fato pode ajudá-las e curá-las completamente. Algumas, inclusive, têm uma grande dificuldade de confiar em alguém, de abrir o coração, de contar e abrir para ser curada a ferida. E pensam assim: eu vou conseguir sozinho curar essas feridas. Eu vou conseguir sozinho. Você sabe que um dos maiores problemas do ser humano é o orgulho e a autossuficiência. O orgulho é um dos grandes enganos do pecado no coração do ser humano. O orgulho impede o ser humano de reconhecer a sua necessidade de Deus, de voltar-se para Deus, de humilhar-se perante Deus e pedir ao Senhor de todo o coração: muda minha vida. Eu não quero mais viver assim, eu não aguento mais isso. Mas alguns têm grande dificuldade de fazer isso. Naamã, que era o comandante do rei da Síria, do exército do rei da Síria, ficou sabendo que em Israel havia um homem de Deus chamado Eliseu, profeta do Deus Altíssimo. E ele foi até Israel com o propósito de conhecer esse homem de Deus, para que esse homem de Deus orasse por ele, a fim dele ser curado da lepra. Quando ele chega até o local onde morava Eliseu, Eliseu de lá de dentro da sua casa simplesmente manda falar a Naamã: diga para ele se banhar 7 vezes no Rio Jordão. Depois que ele acabar de se banhar, ele estará curado. Eliseu, aliás, Naamã fica indignado com aquilo. Como pode? Esse homem, quem ele pensa que ele é? Eu sou o grande comandante Naamã. Ele deveria sair de lá de dentro, vir me cumprimentar ali, fazer todas aquelas, tudo o que o protocolo exigia, enfim, e depois me dizer: faça isso, faça aquilo. Então eu iria fazer e assim seria. E estava indo embora. E os servos dele, que eram pessoas humildes, disseram: meu senhor, escuta só uma coisa, a gente já não veio de lá até aqui. Viajamos pra caramba, longe, debaixo do sol, uma dificuldade para chegar nesse lugarzinho aqui. Faz o que o homem mandou. O que te custa? Vai lá, desce ali o riozinho ali, ó. Desce lá, faz aquilo lá. Caiu a ficha. E ele fez. E ele foi curado. E ele conheceu a Deus. A Bíblia Sagrada é clara ao dizer que Deus concede ao humilde a sua graça. Que quando nós nos humilhamos perante a poderosa mão de Deus, debaixo da poderosa mão de Deus, Ele nos exalta. Há muitos que não são curados, há muitos que não são transformados, porque acham
na sua atitude de orgulho pecaminoso e enganador, acham que podem curar-se a si próprios. Ou mesmo dizem assim: se quiser, é assim que eu sou. E você sabe que a pessoa machucada, ela machuca. A pessoa machucada machuca outros. E ela não consegue perceber isso porque o orgulho dela a impede de ver que ela está ferindo outras pessoas que a amam e querem ajudá-la. Como no caso do Naamã. Então, o que devemos fazer? Devemos ter essa atitude de humildade, de um servo, de uma serva de Deus, que clama, que chora, mas que vai para a presença de Deus pedindo: tem misericórdia de mim, eu preciso de Ti, a minha alma tem sede de Ti. Eu tenho absoluta convicção de que ninguém vai mudar a minha vida. Eu posso ir em psiquiatra, eu posso tomar medicamento, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, mas eu sei que eu tenho um problema dentro de mim, da minha alma, que não será transformado, não serei liberto se não for pelas Tuas mãos. Que o Senhor é o meu Deus e o meu auxílio. Eu preciso de Ti, meu Senhor. Então, como a corça, nós precisamos correr para Cristo, a fonte de água viva, e beber dessa água, crendo que Ele vai dessedentar a nossa sede, meus amados irmãos. Dessedentar a nossa sede. Mas esse é um desejo que só aquele que conhece a Jesus, que vai correr para Ele, que vai correr para Jesus. Eu cito novamente o versículo 4, da lembrança desse servo de Deus, da alegria dele estar com o povo de Deus, de quando ele conduzia em gritos de alegria e louvor a multidão em festa. Olha aí o contraste, as lágrimas no versículo 3 e a alegria do versículo 4. As lágrimas porque agora ele está sozinho, longe do Senhor, longe da casa de Deus, longe dos irmãos. Ele está sozinho. E ele reconhece que há algo especial na comunhão da igreja. Ele reconhece que há algo especial de Deus na comunhão da igreja. Talvez um dos grandes problemas dessa pandemia que vivemos até aqui seja exatamente esse distanciamento, esse afastamento que provocou em nossas vidas. Nós não fomos criados para viver isolados, sozinhos. Como alguém já disse no passado, o homem não é uma ilha. Nós não nascemos para ser Robinson Crusoe. Nós não temos, ninguém tem essa vocação. E aqueles que vivem assim, vivem adoecidos o resto da vida. Eu já conheci pessoas assim, era de dar dó. Tinha um senhor que veio algumas vezes aqui na igreja. Eu fui visitá-lo, ele morava aqui no bairro aqui atrás. Que judiação! Foi um piloto de avião, homem inteligentíssimo. Seus pais foram da igreja presbiteriana independente aqui na cidade, muitos anos, líderes lá. E ele cometeu muitos erros na sua vida, erros e mais erros, que o afastaram da família, o afastaram dos seus filhos. Ele hoje, com mais de 70 anos, vive completamente só, numa casinha de um cômodo, onde ele liga uma luzinha, sabe aquelas luzes? A luz da casa dele é uma luz de abajur. Uma luz de abajur. Eu falei, mas meu Deus, que tristeza. Vive completamente sozinho.
não se relaciona com ninguém, não conversa com os filhos, não conversa com ninguém. Como que um homem tão inteligente, tão capaz, tão bem formado foi chegar a essa condição? Ele conhece a palavra de Deus. Ele até me mostrou um livro que ele tem, e ele disse assim: a Bíblia falou porque a gente tem que contar os nossos dias. Eu conto cada dia da minha vida. E eu fiquei pensando, para quê? Porque do que adianta você contar os seus dias e não alcançar o coração sábio? Viver como um tolo, totalmente distante de tudo e de todos, pela falta de amor, pela falta de ter a sua alma transformada, curada pelo poder do Senhor e pela presença do Senhor. Então nós precisamos tomar consciência de quem somos e de quem é Jesus para nós e corrermos para Ele, porque sabemos, meus amados irmãos, que nada e mais ninguém poderá fazer por nós aquilo que só Jesus Cristo pode. Então o crente, ele suspira por mais de Jesus. Ele quer a Jesus. Ele suspira pelo Deus vivo, não por qualquer Deus, mas pelo Deus vivo. É esse Deus vivo, presente, atuante que está aqui. E por isso, ele quer estar com os outros irmãos na fé. Porque ele sabe que a igreja, o povo de Deus ali, quando o povo de Deus está reunido para adorar ao Senhor de coração, ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Ah, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Essa é a alegria do crente, ele não tem alegria em outro lugar. Em Atos, no capítulo 2, quando fala como viviam os novos convertidos, capítulo 2, versículos 42 a 45, vai dizer lá que eles estavam todos os dias juntos. Eles queriam estar juntos. Por quê? Porque a paixão por Jesus Cristo, o desejo por Jesus Cristo, é o desejo pela santidade, é o desejo por andar na luz do Senhor. E se nós estamos na luz, como disse João na primeira carta, no capítulo 1, versículo 7, nós mantemos comunhão uns com os outros. Essa é a verdade. É o prazer da vida do crente. Estar junto, estar na igreja, adorando, glorificando a Deus. A solidão tem a ver com deserto. Deserto tem a ver com desolação. Deserto é o lugar onde as coisas não crescem, onde não tem vida, onde as coisas ou foram destruídas, ou simplesmente elas morreram. Muitas vezes nós vamos passar por desertos em nossa vida. Há alguns momentos que o Senhor vai permitir que nós passemos pelo deserto, mas não para ficarmos no deserto. O deserto sempre foi um lugar de passagem e não um lugar de vida. E quando Cristo entra na nossa vida, acontece aquilo que escreveu Isaías, o profeta: o deserto florescerá. Porque Jesus Cristo nos liberta do deserto. E Ele faz nascer vida dentro de nós onde tinha um deserto. E há pessoas que têm dentro de si um deserto. Carregam consigo um deserto. Não conseguem transmitir vida, alegria. Estar com estas pessoas é falar: meu Deus do céu, oh Jesus, tem misericórdia. Só sai dali coisas destrutivas, palavras pesadas, amarga, aquele olhar pesado, difícil, carregado. Se uma pessoa, uma criança cheia de vida, chega lá, quer brincar, até a criança fica sem gracinha e sai. Porque é um deserto na alma.
Um deserto na alma. Deus não quer que a gente viva nesse deserto, ainda que a gente muitas vezes passe por ele. E queridos e amados irmãos, para a gente sair desse deserto, para a gente vencer esse deserto, para a gente vencer essa aflição que é trazida pelo mundo para dentro do nosso coração, nós precisamos trazer à nossa memória, como disse Jeremias, lá em Lamentações, aquilo que nos pode dar esperança. Precisamos trazer para dentro de nós aquilo que traz vida, que traz esperança, que traz alegria. Precisamos, como disse o apóstolo Paulo em Filipenses 4:8, ocupar o nosso pensamento com coisas boas, com coisas louváveis, com coisas amáveis. Precisamos desligar a televisão, desligar o rádio, sair de frente das más notícias que só trazem para dentro de nós destruição, violência, angústia, medo, pânico. Nós precisamos tomar atitude. E foi o que esse homem fez. Quais as atitudes que ele tomou? Começou a trazer boas lembranças à sua mente. O que mais que ele fez? Começou a questionar a si mesmo. Por que eu estou abatido assim? Por que a minha alma está desse jeito? Eu sou um filho de Deus, eu sou uma filha de Deus. Por que é que eu estou assim? Eu fui salvo pelo sangue de Jesus. Eu nasci de novo pelo poder de Deus. Eu sou um cidadão dos céus. A glória do Senhor me espera. Eu tenho um Deus maravilhoso. Eu tenho uma família que precisa de mim. Eu tenho uma esposa, eu tenho um esposo, eu tenho filhos, eu tenho pessoas que precisam de mim. E do jeito que eu estou, eu não contribuo com ninguém. Eu preciso ser diferente dessa coisa que eu estou sendo. As pessoas precisam ter comunhão comigo, se ligar a mim e receberem alegria. Não saírem pior, mas receberem aquilo. Agora, eu entendo que a gente não pode dar aquilo que a gente não tem. É verdade. Nós não podemos dar aquilo que nós não temos. Às vezes você pode se esforçar em tentar dar a alguém aquilo que você não tem e você se frustrar ainda mais. Mas você se lembra daquilo que o Senhor Jesus Cristo disse? Se vocês que são maus sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará o Espírito àqueles que o pedirem. Então, se eu não tenho, Deus tem. Eu tenho um Deus vivo, um Deus que compartilha comigo do seu Espírito Santo. E aí ele diz para mim, bate que ele vai abrir, pede que ele vai ouvir. Busca que você vai encontrar. E esse é o tipo de coisa que não se terceiriza. Você sabe disso. Isso não se terceiriza. Eu não posso pedir à minha esposa para buscar a Deus por mim, para que eu seja transformado. Se eu compreendo que eu preciso mudar, eu preciso buscar. Eu preciso colocar na minha mente consciência, e as perguntas me ajudam a raciocinar, a ter consciência, porque fé e razão andam juntas. Então, quando eu faço perguntas, quando eu me questiono, quando eu questiono o mundo onde eu estou vivendo e as situações que estão acontecendo comigo e ao meu redor, é porque eu estou buscando em Deus uma resposta. Deus não fica zangado quando nós fazemos perguntas honestas e sinceras. Ele quer que nós as façamos. Muitas vezes nós não teremos a resposta que nós queremos, mas com toda certeza, algo vai acontecer.
E o salmista, ele sabia tanto dessa realidade que ele dizia à sua própria alma: espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele está dizendo para ele mesmo: espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Porque Deus não nos deixa sem resposta. O choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Então nós temos um Deus que responde às orações. Responde segundo a sua vontade, segundo o seu querer. Ele opera em nossa própria vida. E o nosso socorro vem dele. Queridos, então o crente chora, o crente fica abatido, o crente questiona a si mesmo, o crente faz perguntas a Deus, mas o crente, ele se recusa a recuar. Ele se recusa a recuar. Como disse o escritor aos Hebreus, lá no capítulo 10, nós não somos aqueles que retrocedem para a perdição. Nós não andamos para trás. Nós buscamos o Senhor, nós esperamos no Senhor, nós choramos diante do Senhor. Nós clamamos a Deus. E a certeza do cuidado, da presença e do amor de Cristo nos movem para frente. Mesmo Jó, em toda a sua desgraça, ele disse: eu sei que o meu Redentor vive, que por fim se levantará. O crente vive assim. A nossa vida é pela fé. O justo, ele vive pela fé. Pela fé. Eu quero concluir dizendo que a vida neste mundo é uma batalha. Muito mais para o crente do que para o ímpio. Então o salmista, ele nos convida, quando estamos cansados e aflitos, a corrermos para Deus. Jesus Cristo disse: todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, venham a mim. Eu aliviarei vocês. São as palavras de Cristo. Você está cansado, está abatido, está triste, desanimado. Jesus está dizendo: corra para mim. Fale comigo. Entrega nas minhas mãos. Eu sou o teu Deus, eu vou cuidar de você. Mesmo quando você estiver ali no momento mais difícil que você não conseguir orar, meu Espírito orará por você. Meu Espírito que habita em você orará. E com gemidos inexprimíveis, Ele falará em seu lugar. Porque Ele é o teu Deus. Ele nos convida a beber da água que Ele dá. E aquele que bebe da água que Jesus dá, nunca mais terá sede. Hoje nós falamos aqui que Jesus diz assim: Ele nos convida a comer da sua carne e a beber do seu sangue. João capítulo 6. Falando de nos identificarmos com Ele, nos comprometermos com Ele e abraçarmos o seu sacrifício, a sua morte por nós na cruz do Calvário, e crermos que o que Ele fez por nós, por nos amar, por se importar e por querer estar conosco todos os dias. Ele nos chama a tirar os olhos de nós mesmos. A tirar os olhos de nós mesmos e colocarmos os nossos olhos nele. Colocar os nossos olhos nele, para que entendamos que Ele é a fonte da paz, da alegria e da cura da nossa alma. E Ele vai nos conceder, meus amados irmãos, aquilo que nos for necessário. No versículo 8 ele diz assim: pergunto a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que hei de andar eu lamentando? Eu estou lendo o 9, né? Sob a opressão dos meus inimigos. E no 8 ele diz assim, olha o que ele diz: contudo, apesar de tudo isso que eu estou falando aqui, abrindo meu coração, contudo o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Ele me concede a sua misericórdia, e de noite está comigo o seu cântico.
um louvor ao Deus, uma oração ao Deus da minha vida. Só canta quem tem esperança. Quem não tem esperança não canta. Porque quem não tem esperança, para de viver, para de buscar, para de orar, para de crer. Quem tem esperança canta. E esse homem tinha esperança, porque ele cria no Deus vivo. E se você crê no Deus vivo, você tem esperança. Eu quero terminar aqui com algumas aplicações para você e para mim, para a gente colocar no nosso dia a dia. Primeira coisa, comece seu dia agradecendo a Deus. Primeira coisa, levantou, nem escovou o dente direito, nem se levantou direito da cama, já agradece. Abriu os olhos, agradece. Senhor, eu te louvo pelas tuas misericórdias que se renovaram na minha vida hoje, por estar vivo, por estar bem, por estar com saúde. Olha do lado, se o cônjuge está ali, se você é casado, agradeça. Mesmo se ele não for tanto assim, mas agradeça. Aprenda a agradecer e deixa Deus trabalhar. Agradeça pelos filhos, filhos agradeçam pelos seus pais, pela vida. Uma outra coisa importante, alimente-se bem. Alimente-se bem não é comer aquela picanha tudo engordurada, tá? É gostoso, eu sei. Mas tome cuidado. Mas alimente-se bem. Não é também só comer alface, pelo amor de Deus, que ninguém merece. Rúcula, então, nem se fala. Eu sei que tem gente que gosta, parabéns. Mas alimente-se bem. Durma bem. Se você está com dificuldade de dormir, eu tenho um pouco também, mas tenta ver o que você pode melhorar para você conseguir dormir bem. E se for o caso, até procure o médico. Vai ver como que ele aconselha você, ele orienta você para você conseguir dormir bem, porque dormir bem é essencial. Essencial. Inclusive está sendo feito, saiu hoje uma reportagem que está sendo feito um estudo pela USP, que a melatonina, que é um hormônio do sono, pode ajudar no combate à Covid na questão do pulmão. Eles estão fazendo estudos sobre isso, para ver como dormir é muito importante. Mas tome cuidado, não durma demais também, não seja preguiçoso. Pratique exercício. Faça exercício, e faça exercício de preferência ao ar livre. Se você não consegue correr como eu, caminhe. Tem aqueles que gostam de andar de bicicleta, que está na moda agora, né? Cada vez é uma moda nova. Mas pratique exercícios que não machuquem você. Que não é quando eu, algum tempo atrás, que jogava bola num dia, precisava de 4 para recuperar. No outro dia mal conseguia andar, sozinho, machucava sozinho, tudo aquela coisa. Aí não. Pratique um exercício que tenha a ver com o seu biotipo. Outra coisa importante, afaste-se temporariamente do noticiário, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ou escolha muito bem a notícia que você vai ver. Escolha. Você tem um aparelhinho aí, ó. Você pode escolher, vem lá no Google, tem um negócio lá que vem as notícias. Você fala, isso eu não vou ler, isso eu não vou ler, isso eu não vou ler. Ah, isso eu vou ler. Escolha as notícias. Fuja de noticiário que gosta de sangue, que gosta de desgraça. Ah, mas pastor, a gente vai ficar fingindo que não tem problema. Não é isso. Você não está em condições. Você precisa estar bem para enfrentar as situações. Alimente sua alma com aquilo que te traz esperança, como eu já disse. Tenha 1 ou 2 amigos mais próximos, que mesmo na distância física, você possa ligar para eles durante a semana, bater um papo, orar junto com eles, conversar alguma coisa, nem que for por vídeo, mas converse, é fácil, você não paga nada, tem o WhatsApp, tem o vídeo lá, você pode conversar. Converse. Converse com outras pessoas. Se for o caso, abra o seu coração com um amigo mais chegado para ele orar por você.
Pare de ficar se lamentando, andando se lamentando, criticando, se lamentando da vida, de todos, de tudo. Procure ler a Bíblia, dedicar a leitura da palavra de Deus, pelo menos um capítulo por dia. Leia o livro de Salmos, leia o livro de Provérbios, leia um evangelho, mas leia para que a palavra de Deus vá também fazendo uma limpeza no seu HD, na sua cabeça. Antes de dormir, agradeça de novo, louve ao Senhor pelo dia que Ele te deu. Agradeça. Senhor, eu quero te agradecer por tudo que o Senhor me deu hoje. Quero te agradecer pelo pão que o Senhor me deu, pelo trabalho que o Senhor me deu, pela minha família. Quero agradecer pelos problemas que eu tive hoje. Aquela pessoa sem graça lá no meu trabalho que falou aquelas coisas, tudo mais, perdoa ela, Senhor, e abençoe aquela vida. Agradeça. Seja mais grato. Se você tiver cometido algum pecado, confesse ao Senhor, deixe o pecado, porque a Bíblia é clara ao dizer que se nós quisermos andar para frente, vivendo em pecado, a gente não vai. A Bíblia Sagrada, ela diz que se você não confessar, você jamais vai prosperar. Mas aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Provérbios 28, 13. E não deixe que o orgulho o impeça de procurar ajuda. Se o seu problema é mais grave, não deixe que o orgulho lhe impeça de procurar ajuda. Há coisas que estão tão impregnadas na nossa alma que elas não saem com uma simples oração. Nós precisamos de um tratamento do Senhor, onde a gente vai chorar, vai contar, vai abrir o coração, vai derramar a alma ali, para o Senhor nos purificar. E o Senhor é maravilhoso, Ele é o Deus vivo, Ele fará. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Senhor está vivo, Ele está aqui entre nós. Confia nele, confia no Senhor. Vamos, queridos, ficar em pé. Nós vamos orar nesse instante. Senhor amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, aqui estamos, ó Deus, em Tua presença. Eu não sei a condição da alma de cada um dos meus irmãos e irmãs que se encontram aqui ou aqueles que estão nos ouvindo agora. Pode ser que muitos estejam bem, louvado seja o nome do Senhor por isso. Mas, Pai, que nós possamos sempre vigiar, porque a Tua palavra diz que aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Ajuda-nos a vigiar e orar, porque o inimigo não descansa, meu Deus, e nós possamos estar em constante comunhão com o Senhor. Pai querido, eu peço por aqueles que estão abatidos, desanimados, tristes, cabisbaixos, quietos, diferentes do que são, diferentes do que gostariam de estar agora. Eu peço ao Senhor, meu Deus, que o Senhor os ajude a colocar em prática aquilo que aqui colocamos, falamos, mas acima de tudo que falamos, que no centro de tudo esteja Jesus Cristo, a busca pelo Senhor, que só o Senhor pode realmente saciar a nossa sede, a sede da nossa alma, só o Deus vivo. Mas ajuda esses meus irmãos também, Pai querido, a içar a vela do seu barco, para que na hora que o vento soprar, meu Deus amado, com a vela erguida o seu barco possa andar, meu Deus. Não deixe, ó Pai querido, esse irmão, essa irmã ficarem simplesmente ali dentro do barco, deitado e sem ânimo, mas que possa também agir e esperar no Senhor, porque o Senhor vai fazer grandes coisas. Porque a noite há de passar, meu Deus, nesta vida. E eu peço ainda por aqueles irmãos que foram muito machucados, muito feridos em algum momento de sua vida, que levam consigo dores na sua alma, no seu coração, na sua mente. Ó Deus, que foram provocadas por pessoas que eles amavam, mas que os trataram de maneira indigna. Eu peço a Ti, meu Deus, que o Senhor os ajude, que o Senhor
tenha misericórdia, para que eles consigam procurar ajuda, porque sabemos que é muito difícil sair dessa situação sozinhos, meu Deus. Que eles não sejam enganados pelo pecado e por Satanás, porque no Senhor a plena libertação, no Senhor a cura total, ó Deus da alma. E é isso que nós te pedimos, Pai. Que estes amados irmãos possam encontrar a plena satisfação em Jesus Cristo, nosso Senhor. Dá-nos esta bênção, Pai. Vem abençoar o teu povo em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus amados, vamos